Olá, pessoal. Vim trazer para vocês hoje um avanço jurídico no SUS, a alteração da Lei Orgânica da Saúde 8.080 em seu artigo 7º, ou seja, um novo princípio, né? Nós tínhamos até o dia 29 de março de 2017 13 princípios no SUS. E a partir do dia 30 de março de 2017, passamos a ter 14 princípios no SUS. Mas eu não vim falar uma aula só para falar de um princípio. Então eu resolvi já fazer um apanhado geral e fazer um resumaço dos princípios e diretrizes do SUS, tá bom? Lembrando que eu vou focar aqui no artigo 7º e na alteração que foi dada pela Lei 13.427 de 2017, que inclui o artigo 14, no inciso 14 do artigo 7º da Lei 8.080. Então vamos lá? Lembrando, gente, que o artigo 7º ele é um dos mais cobrados em prova. As provas inteligentes, as bancas inteligentes, têm uma forma de cobrar bem coesa, e as bancas mais frágeis, elas às vezes trazem algumas pegadinhas. Vou sinalizar aqui para vocês, tá bom? Lembrem também que nós temos diretrizes que estão lá no artigo 98 da Constituição, que vem se repetir agora aqui no artigo 7º da Lei 8.080, que é de 1990. Então, as 3 diretrizes, elas são inclusas como princípios. E quem deve seguir esses princípios e diretrizes? Como traz, né, o caput do artigo, tanto os serviços públicos de saúde como os serviços privados contratados ou conveniados, aqueles, né, que são contratados em caráter complementar, que integram o SUS, devem seguir as diretrizes que constam no artigo 98 da Constituição Federal, ainda, né, seguir os seguintes princípios, que até antes da alteração eram 13, a partir da alteração são 14. Vamos ao nosso primeiro princípio do SUS. Bem facinho, bem tranquilo, a universalidade. A universalidade é o acesso de todos ao sistema e a todos os níveis de assistência, ou seja, todos usam o SUS. O SUS é para todos, o SUS é universal. Independente de que eu saiba que eu tenho direito, independente de que eu queira ser atendido ou não, de forma direta ou indireta, todo mundo tem direito a ser atendido ao SUS. Então, o SUS é um sistema universal. Ele nasce, né, ele é institucionalizado com a Constituição de 88, mas os ideais do sistema para todos, eles começam a brotar na década de 60, né, com a formação da reforma sanitária, que tem como um ponto máximo, né, a nossa 8ª Conferência de Saúde. Mas ele é institucionalizado, oficializado na Constituição nos artigos 196 ao 200. Então, o SUS é o sistema para todos, por isso que ele é universal. Nosso segundo princípio, inclusive um dos mais cobrados em prova, é a integralidade. Observe, eu vou dar um exemplo para a gente tentar amarrar o conceito. Integralidade é observar o indivíduo como um ser humano, cabeça, tronco e membros. Desse indivíduo que a gente observa como ser humano, trazer ele para a sua vida familiar, para a sua residência, para o seu meio ambiente, para a sua comunidade, ou seja, entender ele no seu processo de vida, para que eu possa ofertar a ele, de acordo com a real necessidade dele, o nível do sistema que ele precisa. Então, um dos princípios, que também é um princípio, esse é um princípio doutrinário e também uma diretriz, que traz para a gente a ideia do todo da pessoa, e que a gente, entender esse indivíduo como um todo, deve ofertar o serviço como um todo, mas de acordo com a necessidade. Não só porque eu tenho o serviço que eu vou ofertar porque o indivíduo tem necessidade. Vou dar um exemplo. Uma mulher chega para fazer um preventivo, atenção primária, né? Nível do sistema, primeira atenção primária. Esse resultado não deu nada. Ela precisa ser referenciada para o nível secundário? Não necessariamente. Se não deu nada, ela foi pontualmente para fazer aquele exame, eu posso dar continuidade ao atendimento dela dentro do território, como população adscrita. Mas, se aquele resultado preventivo deu alguma alteração celular, eu não vou ficar com aquele indivíduo, aquela mulher segurando ali e tentando resolver, porque eu vou ter que hierarquizar, eu vou ter que ofertar a assistência aérea de acordo com o caso dela, ok? Então eu vou ler como está escrito, né, o princípio da integralidade, para que fique mais claro e vocês não errem, porque é o mais cobrado mesmo. Então o que é que a lei traz para a gente? A integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo. Também são duas palavrinhas mágicas que querem dizer o quê? A rede toda se conversa e é o próprio SUS que tem que dar esse direcionamento. De ações e serviços de caráter preventivo e curativo, sempre, né? A prevenção com a assistência individual e coletivo, exigidos, olha a palavra mágica, para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, para que eu saiba qual é a realidade daquela pessoa, eu tenho que entender aquela pessoa de forma integral.
Então, eu não tenho como saber qual a necessidade dele se eu não consigo vê-lo de forma integral. Por isso que é um princípio tão amplo, né? É um princípio doutrinário e é um dos mais cobrados. Vamos ao nosso terceiro princípio. Preservação da autonomia da pessoa na integridade, da defesa da sua integridade física e moral. Aqui está bem alinhado com segurança do paciente, com ética, com bioética. É um princípio organizativo que traz a ideia de que eu sei que aquele indivíduo é dono da sua vida. Eu sei que ele é um sujeito ativo no processo do cuidado. Eu não vou ver aquele indivíduo como um mero paciente. Ele é um usuário do SUS, que ele tem vivências, tem realidade, tem saberes, ele mora num território vivo. Por isso que eu vou preservar essa autonomia. E além disso, eu vou preservar a sua integridade física, só ofertando a ele serviços com segurança, profissionais habilitados e capacitados para os procedimentos. E preservar a questão ética. Tanto que a gente trabalha baseado em código de ética e também nós da saúde trabalhamos com os princípios da bioética. Lidar com vida, bioética. Então, a preservação da autonomia do indivíduo, isso é importantíssimo, tanto na sua integridade física quanto na sua integridade moral. Nosso quarto princípio é a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios. É um princípio fácil, é um princípio organizativo, lembrando para não confundir igualdade com equidade. Tá? A equidade eu vou deixar para falar lá no finalzinho, porque ele não consta, é um princípio doutrinário, mas que não consta no texto da lei. Algumas pessoas confundem. Mas o que está na lei é a igualdade, que é tratar as pessoas de acordo, sem diferenciação, sem discriminação. Todos somos iguais perante a lei, e isso é o que a Lei 8.080, em seu artigo 7º, traz para a gente, o princípio da igualdade. O nosso quinto princípio, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua condição de saúde. Outro princípio simples, também organizativo, é simples, dizer que cada pessoa ela tem autonomia. Logo, ela também tem o direito, se ela for considerada capaz, de saber o que está acontecendo com ela, o seu diagnóstico, medicamentos usados, o seu prognóstico, os exames que vão ser realizados. Ela tem esse direito. É só lembrar do princípio da autonomia também. Eu tenho que defender isso. Se eu acredito que ele é capaz de saber, ele vai me ajudar nesse processo do cuidado dele, se ele sabe. Se ele tem informações acessíveis, né, de acordo com o nível de escolaridade, de acordo com o linguajar, que não é o da saúde. O da saúde é um linguajar técnico. Vamos falar de forma que ele entenda e colabore, não só ele, a família também. Então, se ele é considerado capaz, podemos sim demandar toda a informação sobre a saúde desse indivíduo. Nosso sexto princípio é um princípio também organizativo, divulgação da informação quanto ao potencial de atendimento dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. É simples. A rede que oferta, que é, no caso, a rede municipal, por exemplo, ela deve deixar claro quem atende o quê, onde atende o quê, para que o indivíduo não fique batendo de porta em porta, feito bola de ping-pong, batendo e voltando, batendo e voltando. Tem que saber quais os lugares que atendem pré-natal de baixo risco, quais os lugares que atendem parto normal, parto de pré-natal de baixo risco, quais os locais que são urgências pediátricas, quais os locais que são urgências de trauma, onde estão as UPAs, onde estão os centros de referência odontológicas. Isso porque, quando você dá publicidade, você facilita o acesso. E principalmente nas cidades grandes. Se eu não consigo facilitar esse acesso, eu vou perder tempo, né, de atendimento de um paciente que pode custar a vida. Então, isso é uma obrigação da rede que fornece, né, da rede de se organizar e passar também para os profissionais de saúde para que eles saibam para onde referenciar o seu indivíduo. Hoje a gente tem uma organização de rede e sistemas locais de saúde que cada vez mais os municípios se organizam e potencializam suas regiões ou distritos sanitários de forma a ofertar em nível mais próximo, mais local, a quantidade de serviços que são reais e realmente necessários para aquela população. Mas isso deve ser divulgado em mídia e redes sociais, porque tudo tem que ficar claro para facilitar o acesso. Nosso outro princípio é a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. É a palavra que eu sei, a frase que eu sempre falo. A epidemiologia é ciência de base. A epidemiologia ela vai nos dar dados que são transformados em informações para que a gente saiba o que fazer com aquelas informações. Ou seja, eu não vou começar a trabalhar em um território sem saber que população ali habita. Qual é o perfil de faixa etária? Qual é o gênero que eu vou encontrar mais?
Quais são as condições socioeconômicas? Então, o que nos dá isso é a epidemiologia, porque ela é a nossa ciência de base. Se eu consigo trabalhar com um dado, transformar em informação e utilizar essa informação para melhorar as minhas ações de forma planejada e alocar recursos financeiros e humanos de forma adequada, eu com certeza estou utilizando a epidemiologia. Por mais que você desconheça ou não goste da epidemiologia, eu sou uma fanática, porque eu sou epidemiologista mesmo de formação, mas nós temos que lembrar que eu não posso chegar para fazer alguma coisa em algum lugar sem conhecer o que eu estou fazendo, para quem eu vou ofertar o serviço. E assim é o SUS. Ele deve ter a epidemiologia, que é a ciência de base, para estudar o perfil do que vai ser feito, né? Para quem vai ser feito, para que possa ser ofertado de acordo com a real necessidade. Nosso próximo princípio, participação da comunidade. É um princípio e uma diretriz. Podem ver lá no artigo 98 da Constituição, a participação da comunidade, ela é regulamentada com força, né, na segunda lei orgânica, a lei 8.142, nós podemos traçar ela de forma oficial em dois caminhos, os conselhos de saúde e as conferências. Lembrando que os conselhos são permanentes, eles são deliberativos, são paritários, como as conferências também são paritárias, mas as conferências acontecem de forma ordinária a cada 4 anos. Então aqui eu não vou adentrar muito no controle social, porque eu teria que falar da Lei 8.142, mas só para ficar ligado que a participação da comunidade é uma diretriz, está lá no artigo 98, é um princípio do SUS e um princípio organizativo, e vai ser regulamentado pela Lei 8.142, que vai dedilhar, né, quais são as instâncias de participação da comunidade, e na resolução 453 você vai ter um formato melhor sobre os conselhos de saúde. Então já fica a dica aí para quem está estudando para concurso. Nosso próximo princípio, que é um princípio que causa dúvida, né, principalmente quando a banca ela não sabe lidar muito com a lei. E aí eu vou tentar, quero que vocês fiquem atentos. Observe que eu estou com o inciso 9 aqui. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Este é o princípio do SUS, que também é uma diretriz. É só olhar lá no artigo 98 da Constituição. A forma de fazer a descentralização é com quê? Olha a letra A, é uma linha, é dando ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. É o que nós chamamos de municipalização. E, além disso, fazer de que forma? Regionalizada e hierarquizada. É como consta no artigo 4º dessa própria lei, da Lei 8.080. Então, qual é o princípio? Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Esse princípio vai ser operacionalizado de que forma? Através da municipalização, que ou seja, que é descentralizar, dando ênfase, né, para o município, e com a forma de organização de regionalizada e hierarquizada. Ou seja, aí a gente consegue fechar um corpo SUS ratificando aquele conceito lá do artigo 4º, que é como o SUS é organizado. Então fique atento a essa pegadinha aqui, mas fique atento também a como a banca vai perguntar isso para vocês, tá certo? Porque o princípio é o que está no inciso, o que está em romano. O A e B são as alíneas, é a forma de fazer acontecer a descentralização político-administrativa. 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Aqui só vem reiterar a necessidade do conceito ampliado de saúde. Dei uma pescadinha lá no artigo 3º da Lei 8.080, que vocês vão lembrar que a saúde é um conjunto de fatores condicionantes e determinantes, e a gente vem agregar saúde, meio ambiente, acesso a bens e serviços, atividade física, que foi alterado em 2015, né, esse artigo, e tudo isso a gente não poderia esquecer de dizer que são ações que não são do setor saúde, que é o meio ambiente e o saneamento básico, mas a ausência de ações nesses dois setores causa um impacto muito grande na saúde. Por isso que foi necessário colocar como princípio organizativo essa integração em nível executivo. Lá na frente da Lei 8.080 vai ter uma comissão intersetorial para isso, né, que vai dedilhar, não vou falar da lei toda aqui, só do artigo 7º, mas só para vocês pegarem o gancho que existe uma comissão em nível federal, né, em nível executivo, para discutir esses temas que nós chamamos de ações intersetoriais, porque a ausência de ações no meio ambiente e de saneamento básico tem um impacto muito forte na saúde, ou seja, devem caminhar juntos, são os verbos participar, colaborar, né, que a gente vai ver lá no artigo 16, 17 e 18, né, dentro da própria Lei 8.080. Próximo princípio, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos dos estados, DF,
e dos municípios na prestação da assistência à saúde da população. É simples, cada um vai ter sua atribuição, cada um tem a sua atribuição dentro da lei. É só lembrar artigo 16, atribuição da União, artigo 17 dos estados, artigo 18 dos municípios. Mas, para que o SUS como sistema aconteça, o sistema é uma coisa toda, é o todo. Vai ter que ter essa conjugação, ou seja, cada um tem a sua atribuição, mas vai ter um somatório de forças para que esse sistema dê certo. Por isso que é um princípio organizativo, um somatório de forças de todas as esferas de governo, tanto na parte de recursos humanos, financeiros e serviços, para que oferte um sistema cada vez melhor. Então, essa conjugação é prevista em lei, é um princípio organizativo e ela acontece sim. Então, não é um faz só uma coisa. Por exemplo, o financiamento do SUS, ele é compartilhado. O planejamento do SUS, ele é compartilhado, ele é ascendente e integrado. Então, tudo traça, né, pelas esferas de governo, mas cada um com sua atribuição dentro, né, seu nível de complexidade. Nosso próximo princípio, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis dessa assistência. É o que a gente chama de resolutividade. Ou seja, se eu chego na atenção primária e me esforço até onde eu tenho que me esforçar, e eu faço até onde está previsto eu fazer, eu estou sendo resolutivo. Mas se eu encaminho esse paciente, referencio esse paciente, falo encaminho porque o termo correto é referenciar, mas o que a gente utiliza muito é encaminhar, eu também estou sendo resolutivo, na medida em que eu assumo que já foge da minha alçada. Então, eu referencio esse indivíduo para um outro nível de assistência, porque eu sei que até onde a minha capacidade de resolução, com a densidade tecnológica que eu tinha, eu consegui resolver. Então, a resolutividade, ou seja, a capacidade de resolução dos serviços, também é um princípio organizativo dentro do SUS. Nosso próximo princípio, organização dos serviços públicos de meio a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Isso é simples, né, gente? Então, não precisa nem falar, nem detalhar eles, é só dizer. Cada um faz a sua parte, de forma que o objetivo comum seja melhorar acesso, melhorar assistência e que não fique várias pessoas fazendo a mesma coisa, gastando tempo, recurso humano para não dar em nada. Então, é trabalhar de forma planejada, utilizar a epidemiologia, trabalhar por necessidade, utilizar critérios reais e não critérios que se acha que pode, fazer levantamentos epidemiológicos para que e cumprir a lei, cada esfera de governo cumprir a lei, os usuários cumprirem o seu papel como cobradores do sistema, os profissionais cumprirem seu papel para que a gente consiga ter um resultado melhor dentro do sistema, ok? Agora, o nosso mais novo princípio, que foi incluso recentemente pela Lei 13.427 de 2017. Eu não gostaria nem não vou filosofar aqui sobre ele, mas ele vem trazer um acesso, uma garantia de acesso às mulheres que são vítimas da violência doméstica, tá? Então, eu vou ler o inciso, até porque para haver uma fixação, não vou demandar nenhuma divagação política, não vou filosofar muito sobre ele, eu só fico triste por nós precisarmos ter isso. Mas vamos lembrar que para fins de prova é uma tendência máxima, esse inciso agora, que vem garantir o quê? A mulher. Vamos lá. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência domésticas em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 2.485, e essa redação foi dada, eu reforço mais uma vez, pela Lei 13.427 de 2017. Por que eu tenho que decorar essa lei? Porque é essa lei que altera a lei orgânica. A banca pode ser uma banca muito boa, ela pode colocar de acordo com a Lei 13.427/17 e você fica boiando. Então é interessante que você saiba, quando sai uma alteração dessa, qual é a lei que altera a lei orgânica, para que você não erre em questão de prova, ok? Então fechamos os nossos 14 princípios que constam no artigo 7º da Lei 8.080. Mas vou fazer um resuminho aqui em relação à parte teórica, a divisão teórica dos nossos princípios. Qual é essa divisão teórica, Pro? Na lei não está, mas os estudiosos da saúde coletiva, né, e os seguidores, amantes, apaixonados pelo SUS, nós temos uma forma de enxergar os princípios como doutrinários e organizativos. Então, o próprio Ministério da Saúde, nos seus materiais educativos, nos seus materiais que são divulgados no CONAS, no CONASEMS, ele traz para a gente uma divisão teórica entre princípios doutrinários e organizativos. Os organizativos são aqueles que dão um direcionamento para fazer, para organizar. O doutrinário é aquele mais filosófico, mais palpável. É o que eu tenho que me sensibilizar para fazer acontecer. E quais são eles? Eu só coloquei os doutrinários.
A integralidade, a universalidade e a equidade. Observe que a equidade está aí com asterisco porque ela não consta na lei, mas nos textos, nos manuais, consta como um princípio doutrinal, tá certo? Vamos ver cada um deles, apesar de eu já ter falado. A integralidade é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços de saúde preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, de acordo, com os níveis de complexidade do sistema. A universalidade, simples, um acesso para todos. E a equidade é a justiça social, é atender os diferentes de forma diferente e ofertar mais a quem mais precisa. Então, esse conceito, por favor, não confundam com o princípio da igualdade. Igualdade é tratar sem discriminação. Equidade é uma discriminação positiva, é a justiça social, é ofertar mais a quem mais precisa. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que sinaliza para a gente a diferença entre igualdade e equidade. Então, a igualdade, observe cada um desses bonequinhos, independente do tamanho deles e do acesso que ele tem à maçã, ele está com um banquinho. Aqui é igualdade. Observem esses aqui. Cada um tem um tamanho diferente, eles são pessoas diferentes. Então, ele vai ter o quê? As ações diferentes para ter acesso ao que precisa. Isso é equidade. Então, a equidade, ela não está no artigo 7º, mas as provas, a teoria, ele é cobrado, esse princípio é cobrado como princípio doutrinário do SUS, tá certo? Então, fico por aqui. A nossa alteração da lei é essa, a inclusão de mais um princípio que fortalece a situação da violência doméstica e traz principalmente o foco para as mulheres, deixando claro que o sistema tem obrigação de organizar uma retaguarda para assistir essas mulheres, assistir a situação da violência doméstica, independente, incluindo a cirurgia plástica reparadora. Então, leiam com cuidado, memorizem a lei que alteram, que vocês não vão errar essa questão na prova, tá bom? Abraços para vocês, muita paz, até a próxima. Tchau, tchau.